Shalom Haverim, Bruhim Habaim, sejam bem-vindos ao canal Oratorá, Luz da Torá. Eu sou o Roshi Ezra. Hoje nós estaremos fazendo mais um breve comentário dentro da Parashá Re'eh, a Parashá que tem por nome Veja, que inicia-se a partir do capítulo 11, o verso 26, e se estende por todo o capítulo até o capítulo 16, o verso 17. Então, do Sefer Devarim, que é o livro de Deuteronômio, ou a repetição da lei, a repetição das palavras de Hashem. E dentro dessa paraxá, há vários elementos que servem, que foram objeto de análise dentro da comunidade Beit Tzadik essa semana, onde foi ministrada não só por mim, mas também por outros roshim da comunidade. Mas um foco, um ponto interessante dentro dessa paraxá, que eu acho pertinente estar dividindo aqui com os seguidores do canal, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, é o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13, que envolve a temática relacionada com o falso profeta e o Mashiach. Então, esse texto do capítulo 12 e o versículo 13 nos fornecerá elementos interessantíssimos, e que servem como objeto de análise e subsidiará também, fundamentará ou servirá de base para a avaliação que nós podemos fazer para identificar o chamado anti-Mashiach, conforme pavimentado dentro dos textos do chamado Novo Testamento, os escritos nazarenos. Então, essa abordagem hoje, eu acredito que ela será importante, principalmente para aqueles que, ainda no cristianismo, têm uma visão de um Mashiach, de um Messias, que veio para dissolver a Torá, que veio para impugnar a Torá, e entende que esse Mashiach, ao fazer isso, também implantou uma nova, ou estabeleceu uma outra religião. E esse material também ele será útil para aqueles que, mesmo já inseridos dentro de um contexto judaico, messiânico ou nazareno, seja dentro de uma comunidade presencialmente falando ou apenas estudando pelas redes sociais, entende que esse Mashiach, que é apresentado dentro dos escritos nazarenos, seja um Mashiach de características judaicas reformistas, onde ele flexibilizou as leis da Torá, a Alahá, no sentido eu não digo no sentido de flexibilização previsto dentro da própria tradição, mas aquela flexibilização que na verdade seria a transgressão da própria lei. Então, geralmente, aqueles que enxergam Mashiach e Yeshua desta forma é porque entende Yeshua não dentro do contexto judaico na qual ele estava inserido. Então, a leitura, a perspectiva, ela é invertida. Ao invés de nós entendermos Yeshua dentro de um contexto judaico, nós queremos entender o judaísmo no primeiro século a partir de Yeshua. E isso é um erro, porque quando você investiga, quando você faz da tradição seu objeto de análise, você entende que 100% daquilo que Yeshua falava era pavimentado, era consubstanciado na tradição, era encontrado dentro da tradição. Existe hoje inúmeros materiais, principalmente materiais de natureza crítica, ou seja, materiais da crítica textual, que por tema, que abrange a temática, envolve a temática, as palavras, aquilo que Yeshua disse, aquilo que Yeshua não disse, mas que está no Evangelho, ou seja, sugerindo que houve adições dentro das Bessorot, como se os homens tivessem feito injunções dentro dos textos, inserido dentro do texto, coisas que eventualmente Yeshua não tenha falado. Mas, na verdade, as palavras de Yeshua, elas significam muito mais daquilo que está escrito. E essas informações daquilo que Yeshua eventualmente tenha falado, ou que falou e não está expresso dentro do texto, elas podem ser encontradas
dentro da tradição. Então, o capítulo 13, ele vai nos fornecer informações acerca deste falso profeta e vai ser com base no capítulo 13, o verso 1, que nós iremos desenvolver algo com base em um comentário na literatura rabínica acerca desse texto. O texto, em português, diz assim, do verso 1 ao 3 do Sefer Devarim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Elohim vos prova para saber se amais o Senhor vosso Hashem com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Devarim 13, do 1 ao 3. O nosso comentário, ele consiste necessariamente no versículo 1 do capítulo 13, que em hebraico diz assim, Kim akumbi kerbecha navi o rolem malom venatan alecha o tio mofet. Então, observem que dentro do texto hebraico, eu destaquei ali na cor vermelha a expressão berkiberá, que em português significa no meio de ti, ou seja, o texto está falando que no meio de ti, ou seja, no meio do povo de Israel, se levantaria um navio, um profeta. Então, observem essa palavra, bekirberá, no meio de ti se levantará um profeta. E há um comentário muito interessante de uma literatura identificada como Baal HaTurim, e nós iremos falar um pouco dessa literatura, né, para consubstanciar o nosso comentário. Então observem que o texto ele está falando do profeta que se levantaria, né, no meio do povo, né, dos falsos profetas, e que eles dariam sinais, fariam prodígios, né, mas que eles induziriam o povo a práticas antagônicas à Torá. Eles induziriam o povo a práticas que iriam deturpar, transgredir, atravessar a Torá. E, em razão disso, esses homens eles são categorizados como falsos profetas. Ou seja, o que seria um falso profeta? Seria aquele que traria ensinamentos que viessem no sentido contrário da Torá, que destoasse da Torá. E isso é importante, essa compreensão, para que nós possamos ter uma leitura adequada acerca do Mashiach e também entendermos a sua identidade, porque a expectativa judaica acerca do Mashiach é de um homem que viria para pavimentar a Torá, para confirmar a Torá, para estabelecer a Torá e não para vir contrário a ela, viver um estilo de vida e trazer ensinamentos que viessem impugná-la. Não era este o objetivo do Mashiach. Então, qualquer coisa diferente dessas expectativas não seria aceito pela comunidade judaica como Mashiach. É por isso que Yeshua ele vai dizer no capítulo 5, verso 17, de Matitiah, que ele não veio para dissolver a Torá, para abolir a Torá, mas sim para completá-la, para enchê-la, para cumprir, conforme o texto diz. E o texto, a palavra cumprir, plerosaio, no texto grego, que se encontra no verbo pleroma, ela se encontra dentro de uma conjugação verbal onde nenhum teólogo no Brasil ele pode dizer assim, esse cumprir de Yeshua significa que ele cumpriu e não precisa cumprir mais. Não é o que o verbo hebraico, o verbo no texto grego, ele revela, não é o que ele mostra. Então, um cumprir no sentido de ter feito uma única vez e não precisar ser mais feito, teria que ser ali um passado perfeito, uma ação feita uma única vez e não precisasse ser mais realizada. Mas não é o que o verbo revela. Então, o objetivo do Messiado de Yeshua era cumprir a Torá. E o cumprir ali traz essa ideia de completar, de encher, de objetivar, ou seja, o objetivo da Torá era o próprio Mashiach. Pois bem, tendo entendido isso,
percebemos que a ideia de pecado dentro da mentalidade judaica é aquela ideia estabelecida de que tudo que contraria a Torá é um pecado. É com base nisso que Yohanan, em sua carta, o Rav Yohanan, ou Yohanan Hashalia, em sua carta, conhecida como 1 João, capítulo 3, e o verso 4, ele vai dizer assim, nas versões mais tradicionais do texto, todo pecado é iniquidade. Né? Ele vai trazer essa informação. Todo pecado, traduzido de uma linguagem mais judaica, seria todo pecado é um pecado na Torá. E pecado é um pecado na Torá. Aqui eu fiz uma tradução literal do hebraico. Né? No verso em português, nós temos assim, todo pecado é anomia. Pois o pecado, ou seja, o pecado, a anomia, é uma transgressão da Torá. Nas versões em português se encontra, porque o pecado é iniquidade, né? Porque todo pecado é iniquidade. Então aqui eu fiz esse intercâmbio entre a expressão anomian, conforme vocês podem ver destacado, né? E hamartian. A primeira hamartian e a segunda anomian, que se encontra no acusativo. Aí depois nós temos a segunda sequência do texto, a segunda parte do texto, onde aparece hamartia e anomia, né? Significando exatamente isso. Um dos significados primitivos da palavra hamartian, que vem de hamartia, dentro da teologia cristã, existe aquela disciplina, né? A martiologia, que é a doutrina que estuda o pecado, então é decorrente dessa palavra. E um dos sentidos primitivos de hamartian, ou de hamartia, segundo o dicionário Vine, é um dicionário cristão de caráter exegético, é que o significado primitivo dessa expressão seria a perca da marca ou a perca da impressão, ou seja, seria um sinal, a perca de algum sinal. Isso é interessante porque um dos sinais que representam um sinal de santidade e que a perca deste sinal caracterizaria um pecado é justamente o sinal Tav, né, que é a última letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. Inclusive, no capítulo 9 do profeta o profeta Ezequiel, os homens que foram pintados na testa através de um ser com um tinteiro na mão, segundo o texto hebraico, esse sinal na testa desses homens era um Tav, né? Era um Tav. Então, nós temos ali o Tav como justamente uma marca, uma impressão, né, de separação do pecado. Então, a amartia aqui é justamente o pecado, ou seja, todo pecado, toda perca da marca, né, todo crime, conforme pavimenta o texto hebraico, que nós vamos ver, é uma iniquidade, é anomian. Então, anomian, traduzida como iniquidade, seria ausência de lei, ausência de Torá dentro de uma mentalidade judaica. O texto hebraico, conforme vocês podem ver acima, Kol rote poshea betorrahu verreta peshia betorrá, né? Então, o texto hebraico ele vai dizer que todo pecado na Torá é um crime, né? Todo pecado na Torá é um pecado na Torá. Aí eu coloquei meio redundante a tradução, mas o que o texto está dizendo, na verdade, é que todo pecado na Torá é um crime. Exatamente isso. É uma transgressão às leis. Então, tendo entendido que pecado é a transgressão da Torá e que o Mashiach ele jamais poderia cometer isso, nós então entenderemos agora o conceito de Baal Haturim, né? Porque quando Baal Haturim, essa literatura que é um comentário da Torá, comenta o capítulo 13 do Sefer Devarim, né? Ele vai comentar justamente a expressão Biki Bechanavi e vai fazer uma injunção no texto. Ele vai fazer uma injunção no texto do capítulo 13, ao lado da expressão Biki Bechanavi, né?
no meio de ti um profeta, ele trará a expressão Zu Raishal Vinah, né? E esta é a mulher e o seu filho. E essas expressões, elas têm o mesmo valor numérico, que é 387. O mesmo valor numérico. Então, Birki Berra Navi e Zu Raishal Vinah tem o mesmo valor numérico de 387. E a expressão Zu Raishal Vinah, esta é a mulher e seu filho, ela se refere a quem dentro da concepção judaica? Quem seria essa mulher? Ou melhor, quem seria o seu filho? Então observem que há uma injunção dentro do texto relacionada no texto onde se fala do falso profeta, e Baal Haturim comenta então, ao lado da injunção Birki Berra Navi sobre o falso profeta, ele insere a expressão Zu Raishá Uvinah, né? Esta é a mulher e o seu filho. A quem Baal Haturim aqui está se referindo? A tradição aqui indica que ele está se referindo a Yeshu Hanotsiri. Quem é Yeshu Hanotsiri? Yeshu Hanotsiri é o Jesus, é o Yeshua dos escritos nazarenos? Não, não é. Não é. Por que não é? Porque o Yeshu do Talmud, ele viveu aproximadamente entre 100 a 120 anos antes do Yeshua dos textos do chamado Novo Testamento. Então, eles não são a mesma pessoa. Entretanto, o Yeshu da literatura rabínica, ele vai servir como tanto Yeshu como Bilam, que é o chamado Baalão, eles vão servir como analogia para diversos comentários, né, acerca do Jesus cristão. Por quê? Porque o Jesus cristão é uma projeção ocidentalizada do Messias judaico, entretanto, com características totalmente antagônicas à realidade judaica acerca do Mashiach. Se no judaísmo o Mashiach que se espera é o Mashiach que vai pavimentar, que irá consubstanciar a Torá, que irá estabelecer a Torá, o Mashiach, a contraparte desse Mashiach, dentro da perspectiva ocidentalizada, dentro de uma mentalidade teológica cristã, é de um Mashiach que virá fazer o oposto, que será o antagônico, que será a contraparte desse Mashiach judaico. Então, o Mashiach cristão é alguém que veio para abolir a Torá, para dissolver a Torá. Por isso, desta forma, geralmente quando um cristão lê as passagens, por exemplo, de Matitiahu, Mateus capítulo 15, onde Yeshua fala daquilo que contamina não é o que entra, é o que sai, geralmente o cristão irá entender que aquela passagem é uma permissão para comer qualquer coisa que não seja caché, como se Yeshua estivesse no texto considerando isso. E, na verdade, Yeshua está discursando para uma plateia de judeus, aonde o que ele está sendo falado ali, o que está sendo falado, nem considera a possibilidade da permissão de comida caché. Então, o discurso de Yeshua ele não é explicado como nós queríamos que fosse, porque o público daquela época estava muito bem familiarizado com essas coisas. Eram elementos que não precisavam ser repetidos. Às vezes as pessoas falam assim, se é para observar Shabat, porque Yeshua não tem uma ordem de Yeshua no Novo Testamento, onde ele mande observar Shabat. Yeshua não precisava estar dando ordem acerca daquilo que a própria Constituição já havia estabelecido. Então, por que o Novo Testamento ele não traz repetidas vezes ordens por parte de Yeshua para a observância de mandamentos? Porque não é essa a função dos escritos nazarenos. Não é uma repetição da Torá como é o Sefer Devarim, como o livro de Deuteronômio, onde você vai ver uma repetição da Torá.
Então, os escritos nazarenos não trazem essas repetições dos 10 mandamentos, porque não é a finalidade dos escritos nazarenos. A finalidade é mostrar a biografia de Yeshua, dos seus emissários, dos seus ensinos, em que contexto eles falavam, eles ensinavam. Então, em razão disso, não há necessidade de estar repetindo aquilo que a própria Constituição já havia estabelecido. Entretanto, se nós entendermos a Constituição judaica, entendermos a tradição oral, a Shebel P, e passarmos a enxergar tanto Yeshua como os seus emissários dentro desse contexto onde a tradição, o próprio judaísmo está inserido, então nós entenderemos que em nenhum momento, de forma nenhuma, Yeshua teria vindo para dissolver a Torá, porque ao fazer isso, ele jamais poderia ser considerado o Mashiach de Israel, mas sim o anti-Mashiach, uma figura semelhante ou parecida com aquela que surgiu em torno de 140, 150 anos antes dele, conhecida como Antíoco Epifânio. Então, eu espero que esse estudo, ele de alguma forma, ele possa esclarecer a sua mente acerca da identificação do Mashiach. Entenda também que a literatura rabínica ela não fala de Yeshua do Novo Testamento, mas ela usa como analogia figuras que tiveram um comportamento indisciplinar dentro da comunidade judaica. Então, Bilam e Yeshu são figuras que servem como analogia, tendo em vista que tanto estes como aquele, Yeshua, Jesus, do cristianismo, viveu de forma anômala, de forma anomista. Então, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. E também eu estarei disponibilizando no link, na descrição desse vídeo, o link para a aquisição dessas obras, Judaísmo e Torá e Judaísmo e Escatologia. Então, um forte abraço para vocês. Compartilhem esses materiais em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. Eu aguardo vocês no próximo material. Shalom, shalom. Um forte abraço.